Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e o tema de hoje é como saber se a carteira de fundos imobiliários está indo bem. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Então, o vídeo de hoje, ele foi a sugestão, né, de um investidor que assiste aqui o canal, é o Lima, né? E a pergunta dele é a seguinte: Ultimar, como saber se a minha carteira de FII está rendendo bem sem olhar apenas para a valorização das cotas? Então, a maioria das pessoas, elas realmente olham se a carteira vai bem ou vai mal pelo patrimônio, né? Então, toda corretora, ela tem lá a marcação do patrimônio. Então, você abre a sua conta hoje você tem 3 mil. Aí você abre, amanhã tem 2.900. Depois de amanhã tem 3.100. Eu não sei se minha carteira está indo bem ou não, só por essa marcação ali que eu vejo, né, no valor do meu patrimônio que a corretora me mostra todo dia. Então, o que eu deveria olhar uma carteira de fundo imobiliário que não seja o preço, né, dos ativos, né, como é que eles estão marcados aí a mercado na minha carteira? Então, a pergunta foi excelente e eu preparei aqui, então, uma apresentação rápida para a gente responder essa pergunta, que deve ser a dúvida de realmente muita gente, né? Então, o que é um fundo imobiliário? Então, primeiro a gente tem que entender o que é o fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele é um instrumento de renda mensal. Para que eu quero fundo imobiliário? Porque eu quero ter uma renda mensal. Ah, não, eu quero explodir o meu patrimônio, né? O instrumento adequado já não é esse, né? Você tem que tentar outra coisa, que cresça o seu patrimônio muito mais rápido e tomar muito mais risco. O fundo imobiliário, eles são imóveis, ou eles são contratos, né, baseados no setor imobiliário e que vai te dar uma renda mensal. E essa renda mensal, ela tem ali um limite, ela é um pouco acima da renda fixa, tem uma precificação toda voltada para isso. Então, o instrumento em si, ele é adequado para uma renda mensal. Então, o mais importante é a renda mensal, e não o preço de mercado. Tá? Então, o que é o retorno total? O retorno total, muitas vezes, ele atrapalha. E o que é esse retorno total? É quando você pega o rendimento que o fundo distribuiu e soma com a marcação ao mercado dele, se ele caiu ou se ele subiu com relação ao preço do mercado. Então, quando você olha lá a minha carteira, eu vou olhar minha carteira de fundo imobiliário, digamos que esse ano deu zero. Ele distribuiu 8% de rendimentos e caiu 8% no preço do mercado. Distribuiu 8%, caiu 8%, deu zero. Né? Só que eu continuei com a minha renda todinha, continuei pagando minhas contas, e a marcação ao mercado para mim não interferiu em nada, porque eu não vendi meus ativos. Né? Então essa é uma das coisas que você tem que prestar atenção. A gente não controla o preço do mercado. Você não tem nenhum controle sobre o preço do mercado, então não adianta você sofrer por conta disso. Quando as crises elas derrubam o preço de mercado, né, são momentos bons para você comprar. É melhor você comprar um ativo que gera renda por um preço mais baixo, que a renda vai melhorar, do que por um preço mais alto. Tá? E o que você deve acompanhar em um fundo imobiliário? O que você deve acompanhar? O rendimento, né? Qual que é o rendimento desse fundo? Ele caiu, subiu, por quê? Então, esse fundo aqui ele é indexado ao CDI. Por que o rendimento caiu? Ah, o CDI está caindo. Então, te explicou o porquê que esse rendimento caiu. Você tem que acompanhar também o aumento da sua renda mensal da carteira. Então, você tem uma carteira composta por vários fundos imobiliários. Como é que está indo, né, essa renda aí ao longo dos meses, ao longo dos anos? Isso é uma coisa que você deve acompanhar. Você tem que ver o portfólio dos ativos. O que está acontecendo aqui, por exemplo, dentro do fundo imobiliário tal? Ele está trocando os ativos? Tá, os ativos que ele está comprando, eles são adequados ao risco que você quer? Eles são bons ativos? Isso tudo que você vai acompanhar, tá? Então você vê isso através dos relatórios gerenciais, da palavra da gestão, o que o gestor está fazendo. Então é assim que você acompanha, né, os fundos imobiliários. Coloquei aqui uma foto do KNCR. Ele é um fundo da Quineia, né, bem tradicional, indexado ali ao CDI. Então a gente tem aqui o dividend yield dos últimos 12 meses dele foi 12,18. Tá, ele distribuiu R$ 12,70. O preço da cota dele hoje está R$ 104,30. O valor patrimonial é na faixa de 101 qualquer coisa. Tá? Ele está um pouquinho acima do valor patrimonial. O mínimo da semana dele, quanto que ele valeu nas últimas 52 semanas? Né? O menor preço do ano foi R$ 96,46. E o máximo, R$ 104,99. Então o valor atual está perto do valor máximo aí das 52 semanas. Quando você pega esse valor que está perto do máximo da semana, comprou ele aqui, nesses últimos 12 meses, que ele distribuiu os 12,70, o seu dividend yield foi de 12,18%. Quanto que é a Selic? A Selic está 10,5%. Né? Se você descontar o imposto, os 15%, vai para, sei lá, para uns 8 e pouco, 9%. Então, assim, vai ficar bem abaixo do rendimento dele. Aí você fala, não, beleza, mas isso aí foi 12 meses para trás e a Selic veio reduzindo. Tá, você pega a maior Selic, né, que ela chegou aos 13 e pouquinho, você tira o imposto,
vai dar 11 qualquer coisa, está menor ainda do que o rendimento distribuído pelo KNCR. Agora, se você comprou ele a 104 e ele caiu de novo para 96, né, você perdeu R$ 8 por cota e ele distribuiu 12. Então, o seu rendimento total vai ser pouco. Mas o fundo, o preço dele, né, ele vai oscilar no mercado. Ele vai subir e vai cair. Então, se você comprou na máxima aqui, você tem um dividend yield de 12,18. Mas se você comprou, digamos, na mínima, você acertou a mínima lá e comprou 96, o seu rendimento seria 13 ponto alguma coisa. Então, quanto mais baixo o valor da cota que você compra, melhor. E o fundo ele é o mesmo. Então, esse KNCR, ele não importa se ele estava 96 ou se ele estava R$ 104 o preço da cota. Os ativos que estão lá dentro são os mesmos. Então, é melhor você pagar um pouco mais baixo. Por isso que essa questão, né, da valorização e desvalorização do preço da cota no mercado secundário, ela é danosa para você olhar. Então, é bom, ó, caiu o preço do mercado, você compra. Mas não fique acompanhando o seu patrimônio na corretora, porque quando ele vai caindo, você vai sofrendo. Tá? Então, qual que é o resumo aqui? O que você tem que olhar em fundo imobiliário? Os FIIs eles continuam bons. Né? Você comprou aquele fundo imobiliário por algum motivo. Os imóveis dele, a gestão é isso, o rendimento é aquilo, né? Você tem os seus motivos para ter comprado aquele fundo imobiliário. Ele continua bom, a gestão continua boa, ela continua fazendo o serviço dela, entregando aquilo que ela vinha entregando antes, né, quando você analisou. Qual que é o portfólio dos ativos? Ele segue aderente à estratégia? A gestão está colocando mais risco, está tirando mais risco, está conseguindo fazer ganho de capital? Como é que está a renda dele? Né? Se caiu, por que caiu? Né? Porque está indexado algum indexador que está caindo? Você tem que entender o porquê que isso está acontecendo. A renda mensal, a sua renda mensal, ela está subindo, está aumentando ali com os aportes, mês após mês, ano após ano. Isso é o mais importante, porque lá na frente você quer viver de renda. Você não quer saber o patrimônio que está gerando essa renda, você quer viver com essa renda. O valor de mercado, quando ele cai, ele é uma boa oportunidade de compra. Né? Se caiu, continua sendo uma boa oportunidade de compra, então o valor de mercado a gente olha só para isso. Para colocar o ativo dentro da carteira. Depois que o ativo está dentro da carteira, você não olha mais o valor de mercado. Né? Então é um outro momento. Ele já está dentro da carteira. Ele continua bom. Então, se caiu ou se subiu, é indiferente. Se ele subiu, se ele dobrou de tamanho, a esse preço eu não quero carregar. Você pode vender, né? Não tem problema nenhum. Mas se você fala, não, esse ativo aqui para mim está bom, está gerando a renda que eu quero, não quero vender, mantém ele na carteira. A questão do retorno total, o que eu aconselho vocês, o que eu faço? Esquece essa métrica, né? Senão você fica naquela de tô rico, tô pobre. E o pior, quanto mais patrimônio você acumula, né, mais isso vai acabar te influenciando. Então, digamos, você tem R$ 10.000 em fundo imobiliário. Aí ele caiu 10%, ele caiu R$ 1.000. Né? Minha carteira caiu R$ 1.000. Eu tinha 10 mil, agora eu tenho 9 mil. Aí daqui 2 meses, 3 meses, subiu 10%. Agora eu tenho 11 mil. Isso é R$ 1.000. Agora você pensa com 1 milhão, 3 milhões. Caiu 10%, 3 milhões, você perdeu 300 mil. Então, se você não tiver esse estômago, essa preparação para o longo prazo, você não consegue manter uma carteira ou a sanidade mental se isso acontecer. Então, quanto maior a sua carteira, qualquer oscilaçãozinha de 1, 2, 5, 10%, o seu patrimônio ele cai muito. Né? Então, você tem que ter esse preparo aqui de longo prazo. Se você não vai vender, não tem por que sofrer ou se alegrar. Pensa no seguinte, você tem a carteira de fundo imobiliário e ela está te dando uma renda. Subiu 10%, você vai ficar alegre por quê? Você não vai vender? Você vai vender? Não. Você vai manter a sua carteira, né? Você quer a renda dela. Então, não precisa ficar feliz. E se ela caiu 10%? Tá tudo bem? Seus ativos continuam lá, continuam gerando renda, não mudou nada. Para que você vai ficar triste se ele está te mantendo a renda? Então, esse é o pensamento adequado do investidor de longo prazo para uma carteira de fundo imobiliário. Então, o vídeo de hoje foi para responder essa pergunta, que eu acho uma pergunta extremamente relevante para o investidor, principalmente o investidor que está começando. Né? Não sofra com o preço do mercado. O que você tem que avaliar? Né? É o que está realmente no ativo, a gestão do ativo, o portfólio, a renda que ele tem, né? E se essa renda aí, ao longo do tempo, você fazendo seus aportes, ela está aumentando. Não sofra com o preço de mercado. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Quanto tempo você tem investindo em fundo imobiliário? Já sofreu muito por conta de perda de patrimônio? Deixa esse comentário aí embaixo para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Muito obrigado por ter assistido nosso vídeo. Até o nosso próximo vídeo.